dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez entrando no vosso lar, no vosso escritório, no vosso celular, pedindo que, primeiramente, Deus nos dirija, trazer uma mensagem, para edificação, pessoal? Porque tem muita gente que não está edificando, na verdade está ajudando a piorar. No caso, ensinos falsos, ensinos enganosos, que mais cedo ou mais tarde vão gerar problemas. Então, vamos fazer uma pequena oração, pedindo a ajuda de Cristo, do Espírito Santo. Senhor amado, aqui estou na tua presença, peço a tua ajuda. Tenho muitas falhas, defeitos, peço teu perdão, que o Espírito Santo me acompanhe, me oriente, me ajude na exploração desse assunto, desse tema, enfim, que sirva de bênção para as pessoas que assistam. Eu peço em nome de Jesus, amém. Bom, então, pessoal, acordei hoje, vim aqui no computador, mas ainda não estava ainda no momento, Aí estava um pouco cansado, acho que não, mas eu vou descansar mais um pouco. E aí eu senti levantar, acordei e por fim me veio a ideia, qual o tema abordar, Primeiro, vamos considerar a situação atual. Nós estamos numa batalha. Tem várias forças atuando, Forças do bem e do mal. Essa história de dizer, não, que eu sou coluna do meio, não existe. Nessa batalha não existe coluna do meio, Não existe coluna do meio. Eu sou centrão, não existe centrão. Vamos dizer, ou é a esquerda ou é a direita. Agora não vamos também, entrar naquela ideia assim de que esquerda é do mal e direita é do bem, E também não, Tem gente que tem essa ideia assim, não sei, já nasceu com a cabeça, já tem essa linha, esse pensamento, mas na verdade tem o Ocidente, vamos dizer, a direita, e dentro da direita tem o bem e o mal, lá na esquerda tem o bem e o mal também, entendeu? E o destro, que usa a mão esquerda mais que a direita, E tem muita gente aí que exercita mais o lado esquerdo, isso aí O jogador que os melhores jogadas ele é com a perna esquerda, e aí? Mas vamos lá, Nós estamos tocando um tema complicado, delicado, sim. Ou tu se alinha, por exemplo, a um pensamento cristão, assim, raiz, como se diz, verdadeiro, Porque hoje em dia tem vários pensamentos cristãos aí que está surgindo, Que de repente nem questiona muito a questão moral, a questão santidade, Se a gente não compreende que nós somos um ser espiritual, que tem que praticar o bem, que tem que fazer as coisas boas, corretas, Se afastar do mal, aí eu acho que não existe base para nada.
tem como argumentar em cima disso. Agora, nós temos que ter claro que tem o bem e tem o mal. Tu faz as obras do bem, tu faz as obras do mal. Se tu quer seguir no caminho do bem, tu vai pagar um preço. Tu vai ser assediado, tu vai ser perseguido, às vezes tu vai ser caluniado, tu vai sofrer as consequências. Aquele que está nas fileiras, né, que quer seguir a Cristo, a Bíblia diz que aquele que desejar seguir piamente a Cristo, ele sofrerá perseguição. Mas ao mesmo tempo, né, ele também vai obter o favor de Deus. Deus vai livrar de ciladas, Deus vai abrir portas, o Espírito Santo vai auxiliar. Mas, lamentavelmente, tem pessoas que não querem nem arriscar. Não, se eu fazer o bem, eu sei que eu vou fracassar, eu tenho medo de fecharem as portas para mim, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de perder o meu emprego, né? Quanta gente pensa assim, não vou ser crente, não vou ser evangélico, eu não vou ser um praticante, seguir a Cristo, porque eu vou ser perseguido. Eu tenho medo, assim tá bom, né? De repente ele tem algum favor, né? Algum grupo aí, né, que deu um empreguinho para ele, né? Nós sabemos, na cidade aí, nos bastidores, né, no submundo, existem grupos, né? E eles meio que eles se apossam dos empregos nas cidades, empregos mais disputados, né? Banco do Brasil, aqui na minha cidade, é um salário bom, algumas repartição pública e coisa arada, e mais aqui, mais ali. Então eles se apoderam desses cargos, dessas portas, vamos dizer, né, desses empregos, e eles dão para os caras. Então eles sujeitam as pessoas, né? A gente nota que até no aperto de mão eles demonstram assim que eles pertencem a um grupo, né? Eu fico pensando, coitadinhos, né? Vender a liberdade, vender a consciência por um empreguinho. Já pensou, existe isso? Tipo, entra numa seita lá, num grupo estranho, né? Que nem vou citar nome, para se beneficiar, para ter um emprego, ganhar um dinheiro bom. Então, a gente vê, né, que existe pobreza, existe covardia, existe gente que eu creio assim que Deus olha assim, esse pobrezinho, né? Comigo ele ia ir tão longe, eu ia dar tantas coisas, mas, né, ele prefere, ele ia aquele pãozinho amassado pelo diabo, né? E eles se sujeitam, eles se conformam em vender liberdade, não poder, de repente, dar glória a Deus. Sabia que tem pessoas que eles não têm força, eles não têm nem motivo de dizer assim, glória a Deus. Eles estão subjugados. De repente eles até têm uma igreja ali que eles praticam religião, né? Mas a essência não tem, o coração deles está amordaçado, está atado, eles não têm liberdade. Eles, por exemplo, como é que Deus vai usar uma pessoa assim para levar uma palavra, uma mensagem, uma pregação? Não pode. A alma deles está assim aprisionada, eles não vão ter força, eles não vão ter, vamos dizer, liberdade para dizer que Cristo é bom, que o Espírito Santo é uma maravilha, não. Mas é bem como a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Entendeu? Deus não escolheu o certinho, o aparente, o bonzinho, não.
Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, né, para confundir mesmo, né? Porque a pregação do Evangelho, já desde o passado lá, né, Paulo disse, né, que o Evangelho, né, o mistério do Evangelho, de um homem ser morto numa cruz sem culpa, isso para os judeus, para os gregos na época, né, era loucura. E para os judeus era escândalo. E até hoje segue sendo. Né? Segue sendo. Mas então, pessoal, vamos lá. Mas Deus tem compaixão desse povo. Deus ama os oprimidos ali do capeta, ama. O Espírito Santo ama essas pessoas. Mas vamos lá. No dia lá de sofrimento, de angústia, de opressão, eles vão lembrar que existe Jesus, né? Que existe um Salvador, né? Mas vamos lá. Porque mesmo a palavra de Deus diz assim que sede conforme a vossa fé. Se a fé da pessoa é pequena, aí ela não pode assumir compromisso com Deus. Ela fica ali mendigando um favorzinho, um dinheirinho, sabe? Já se junta a pessoas assim, olha, eu fico do teu lado, me dá uma mão aí. E aí ele ganha lá umas migalhas, né? Agora, aquele que busca a Deus de coração, né? E a fé dele é uma fé genuína, quando vê, Deus faz uma grande obra. Para Deus não tem limite, né? Ele pode botar a pessoa lá numa posição chave, estratégica. Ele pode... Deus abençoa, Deus faz isso, faz aquilo, né? Eu, de certa forma, estou até meio orgulhosinho, né? Porque há poucos dias, não faz muito, Deus me deu uma bênção. Deus operou meu coração. Tinha um problema, não sei o que era. Se era bem entupida, se era um problema que ia acontecer tal coisa, não sei. E o Espírito Santo veio, me visitou numa noite aí. E eu sinto que Deus fez um milagre, né? Pelo sonho que eu tive, eu vi, né? Eu entendi que foi um problema que eu tinha, que Deus me curou. Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje, nesse momento, a proposta é falar sobre as armaduras de Deus. As armaduras de Deus. Lá no passado, se você é evangélico e conhece a palavra, vai dizer, pô, esse cara vai de novo falar a mesma coisa. Eu já sei essa história, tu já sabe, tu teve anos de igreja, né? Lógico. Mas eu estou falando para as pessoas que nunca entraram na igreja evangélica, ou que de repente, sei lá, uma ou duas vezes entraram, não prestaram nem atenção. Mas então tá, né, pessoal? Então, o que fala Paulo, né? Vamos retroceder um pouco. Na época de Paulo já tinha sensibilidade, ele era uma pessoa assim, para a época ele era uma pessoa bem mais evoluída, né? Ele era uma pessoa que ele tinha conhecimento do Antigo Testamento, das leis e tudo. Ele foi educado, né? Ele foi preparado por Gamaliel, que era um sábio da época, né? Respeitado, inclusive. E não só porque ele era inteligente, o Gamaliel, mas ele tinha bom testemunho. Porque mesmo no grupo lá dos fariseus havia os mornos lá, os safadinhos, né, que pecava por debaixo do pano, como se diz, né? Tinha uma vida meio que não tão confiável, mas o Gamaliel, ele era um homem respeitado. E aí o que acontece? Aí Paulo viu, ele percebeu, né, mesmo nas escrituras, Jesus usava parábolas,
Por que Jesus usava parábolas? Era mais fácil de entender, né? E aí Paulo pensou, mas eu vou ter que ir. Paulo pensou, o Espírito Santo inspirou ele, que eu acho que é o mais correto, né? Aí Paulo fez uma explicação sobre as armas espirituais e a armadura vestimenta do soldado romano, né? Porque na época o soldado romano era, como se diz, o top que havia, né, em termos militares, estratégia. O exército romano usava de muitas estratégias, né? Era um exército poderoso. E desde a época de Jesus, né, esse exército ele durou mais de 1000 e poucos anos, né, sendo um exército poderoso, né, que dominava, que controlava. E, né, foi apenas lá na época que o exército romano enfrentou um grupo armado lá na região da Alemanha mesmo. Havia alguns bosques lá na Alemanha que houve enfrentamentos grandes, né? Milhares de soldados. E ali o exército romano teve grandes baixas e começou a decair. Mas além da questão do exército, o exército, toda a estrutura, né, o governo romano, ele começou a decair. Começou a perder força moral, força econômica, poder político. Então, mas veja só, foi longos anos, né, que dominou esse exército, né? Antes de Jesus e bem depois, né? Não é qualquer reinado, não. O Hitler, ele tinha na cabeça 1000 anos dos alemães, mas não durou muito, não. Não durou alguns poucos anos. Mas, né, ele achava que ele ia botar um governo aí que ia durar 1000 anos. Não durou nada, quase. Então vamos lá, vamos ver o que Paulo disse, né? E olha, foram poucos governos mundiais que se aproximaram do governo romano, né? Em poder, em tempo de reinado, né? Talvez lá no Egito, né? Alguma coisa. Mas vamos lá, olha aí, ó. Vamos lá. Todos os evangélicos, a grande maioria sabe essa passagem, né? Olha aí, em Efésios 6:10. Na verdade, todo o capítulo aqui, Efésios 6, né, fala alguma coisa, mas especificamente fala a partir do versículo 10. Efésios 6:10. Olha só. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é o conselho que diz, ó, irmãos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Quer dizer, não é no poder do homem, não é no poder do exército do homem, não é na estratégia do homem, não. Na força do seu poder, o poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, vamos ler de novo aqui. Revesti-vos toda a armadura de Deus. Então Deus tem uma armadura, né? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tu vê que às vezes tem homens que se dizem homens de Deus, padres, igrejas, etc. Mas eles têm medo de falar a palavra diabo. Não fala diabo, isso aí atrai coisa ruim. Eles têm medo.
Mas é justamente contra esse ser espiritual que nós estamos lutando, né? Se a pessoa, por exemplo, se coloca na posição de sacerdote, ou de repente de trazer a palavra para sentar um rebanho, enfim, né, ser um padre, trabalhar em alguma igreja, eu falo padre porque é a linha mais católica, né? A pessoa tem que saber contra quem ele está lutando. Nós temos o inimigo que é o diabo, não adianta. Quando as pessoas começam a tirar a palavra diabo, começam a dizer que Deus faz as coisas ruins, não, é o diabo. Paulo diz aqui, as astutas ciladas do diabo. Né? E aí vamos seguir. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui o que Paulo está dizendo? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. De repente tem um irmãozinho ali, tem uma pessoa, tem alguém lá, e ele te persegue, ele se levanta contra você, ou contra alguma igreja, né? E aí as pessoas, mas vamos ter que eliminar esse cara, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos pegar ele, vamos dar uns cascudos, como no passado se falava, né? Vamos corrigir ele, vamos armar uma cilada e vamos, né? Não é bem assim. Ele é um homem, a natureza carnal ali, ele é uma pessoa, é carne. Paulo diz aqui, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra a principado e potestades. Então ele é um representante. O espírito que está nele é um espírito que está usando ele para fazer mal, talvez, mas é o espírito. A nossa luta não é contra o fulano de tal, é contra o espírito, contra aquela força espiritual que age na vida dele, né? Então aí já Paulo define, né, que tipo de guerra nós temos. Nós não vamos entrar lá naquele país e jogar bomba, porque nós sabemos que aquele país está, de repente, sendo dirigido, governado por uma força espiritual maligna. Então muitas vezes aí nós estamos vendo aí guerras e destruição. Por quê? Porque eles veem o problema no homem, no sangue, na carne. Nós temos que destruir, nós temos que matar. Mas o espírito, a força espiritual segue atuando. Se nós não agir e atacar a força espiritual que atua, não vai adiantar em nada. Né? Não vai adiantar em nada. Não. Eu tenho experiência. Eu já pensei em tanta coisa que passou pela minha cabeça. Eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que dar um jeito. Mas quando veio, o Espírito Santo agiu e atuou e fez a obra, e a pessoa é diferente, completamente diferente. Aquele mal que havia, aquele problema que havia, que eu achava, mas eu tinha consciência que era espiritual. Eu tinha consciência que era espiritual. E Deus deu a vitória. Olha, eu quase nem estou acreditando numa vitória que eu tive agora, recentemente. Sabe? O ambiente mudou, o clima mudou, tudo mudou. Mas não foi vitória na carne, não foi porque eu dei um soco, eu bati, eu machuquei o fulano, não. Foi o Espírito Santo que guerreou e aquela força que atuava na pessoa desapareceu. É incrível, pessoal, né? Olha aí, né?
E aonde estão essas forças espirituais do mal, vamos dizer? Ó, contra os príncipes das trevas deste século, quer dizer, não é contra a ralé, não é contra o espíritozinho aí, o fuleiro aquele comum, não. É príncipes das trevas, já pensou? Deus, o Espírito Santo falou a Paulo que não é contra esse espíritozinho comum aqui, existem príncipes. A hierarquia elevada, né, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, são hostes, não é 2 ou 3, são forças, são grupos, e eles atuam aonde? Nos lugares celestiais. Uma vez teve lá em Ribeira, Ribeira estava num processo, um avivamento, né? E apareceu um pastor ex-macumbeiro, e Deus usava ele, era sábio, ele era inteligente, e ele pregava, e ele tinha conhecimento, ele viveu. É uma coisa que tu falar, tu lê um livro lá e tu vai falar o que tu leu, outra coisa é quando tu viveu, que tu passou, porque tu sabe o que tu está dizendo, né? E aí ele deu uma palestra lá numa igreja, e ele falou muito sobre o terceiro céu, primeiro, segundo, terceiro céu. Então, aqui em cima de nós tem camadas nos ares aqui, né? Tem aquilo que nós podemos ver, o céu que nós vemos, mas acima dele tem outro céu. E esse céu que é onde habita as forças espirituais da maldade. E existe o terceiro céu, que é lá em cima, onde estão os anjos, Deus, tudo, né? Por que nós podemos ter, nós temos muitos argumentos para falar sobre isso, né? Por exemplo, aquela passagem que Daniel orava e o anjo demorou um tempo lá lutando para descer com a resposta. Imagina se hoje tem aparição, naquela época como é que era, né? A igreja já venceu muito, nós já destruímos muitas fortalezas, a ponto de eu estar aqui pregando, falando, né? É porque já vencemos muito. Na igreja primitiva, por exemplo, jogavam o pessoal contra os leões, devoravam, até que surgiu lá um líder lá religioso, político, tá? Vamos fazer uma igreja, vamos oficializar, né? No caso, todos vão ser batizados e tal, e surgiu, né, a igreja, e aí cessou as mortes. Só que a igreja naquela época era meio assim, não tinha muita estrutura, muita força, né? Existia também a igreja primitiva, que seguiu os padrões, né, bíblicos, enfim. Não é o caso de eu falar isso, mas o que eu quero dizer assim que, né, na época de Daniel, né, o anjo teve que guerrear para descer com a resposta, porque os ares eram pesados, existiam muitas fortalezas. Não sabemos que a pessoa muitas vezes, tu nunca teve a impressão assim que opressão, mal-estar, porque de repente a pessoa não consegue nem orar. Existe. E tem países que, meu Deus, não é fácil. E aqui próximo, né? Tem países que existe uma pressão. A pessoa tem que orar uma meia hora, 1 hora quase para começar, sabe? Sentir assim um bem-estar, e aí começa a fluir a oração, a partir daí começa a gente sentir o efeito, né, a resposta. Não é oraçãozinha de 2, 3 minutos, não é. Isso eu posso falar, eu vivi, eu sei. Tu deitar na cama assim, tu sente que existe um mal-estar assim. E tu acorda de madrugada e tu tem que
sabe? Sai. É como se fosse um ambiente assim, contaminado. E aí começa a orar, aí começa a sentir um ar mais fresco, assim, bem, um ambiente melhor. Isso existe, pessoal. Aqui no Uruguai, pessoal, se eu não orasse 1 hora por dia, pelo menos, assim, ó, cronometrada, 1 hora, o dia não funcionava, não dava certo, existia uma pressão, não sei, aqui no Uruguai. Né? No Uruguai o pessoal diz, mas é um país liberal, um país bom, um país legal, é um país isso e aquilo, e querem ver o brasileiro, mas existe pressão, existe. A pessoa, para se firmar no Uruguai, ele tem que ter uma vida de oração, né? Veja bem, pessoal, isso que eu estou falando não é dizer assim que o Brasil é melhor que o Uruguai. Não. Eu não estou querendo nem, sabe, me exaltar que eu sou melhor que os... Não. Isso é uma realidade, pessoal. Isso aí é tipo assim, são nuvens, são espíritos que pairam sobre um país, uma nação, que eles têm que ser bombardeados. Se o povo não se unir, não buscar, não orar, o ambiente fica pesadão. Aí se revela no que? Na sociedade, as pessoas assim, oprimidas, dificuldade de conversão, as casas de repente meio, sabe, as pessoas não têm ânimo para fazer um concerto, uma calçada, tudo, aquele ambiente assim meio, sabe, amanhã eu vou fazer, deixa assim, tá bom, né? Agora me veio na cabeça, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos um tempo desfrutou de paz, prosperidade, as famílias tinham uma vida, as igrejas, era uma bênção, era assim quase exemplo para o mundo, mas aí não vigiaram, começaram a olhar muito para o dinheiro, começaram cobiça, eu quero isso, tu tem uma caminhonete, mas aí o cara já pensava, eu vou comprar uma caminhonete melhor que aquela, esse vizinho aí tem essa caminhonete, eu quero ter a caminhonete aquela mais cara, mais não sei o que, e aí virou assim, sabe, uma disputa de um que é mais que o outro. Ele comprou um barco, eu vou comprar um iate, e foi assim, e foi descambelando, sabe. Eu posso estar errado, mas é o que eu sinto. A sociedade americana chegou num ponto assim, eles não vigiaram, não deram graças a Deus, né? Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pela nossa bênção, a nossa casa, o nosso carrinho. Não, eles começaram a dizer, não, mas o que eu quero? Essa casa aqui é uma casa velha, eu quero uma de 4 pisos, com sei lá, né? E ficaram, e se voltaram para as coisas do mundo. Dinheiro, fama, carros de luxo e mais não sei o que. E hoje o que está nos Estados Unidos? As praças, a gente se drogando, mulheres na rua se oferecendo, né, em muitos lugares, né? Furacão toda hora, nem furacão, é tornado. E a cidade, e os Estados Unidos já não é a mesma coisa. Por quê? Né? Isso existe também, pessoal. Se o Brasil, por exemplo, não vigiar, quando vê, nós vamos decair. Se a igreja não orar, não buscar, não jejuar, não seguir pregando, não seguir, sabe, firme, quando vem amor de engano, vem esfriamento, as pessoas só aqui no celular, e quando vê isso e aquilo, as meninas já fazendo sexo desde os 13, 12, nem está o corpo formado, já estão né? Se oferecendo até mesmo, né? Mas mercadoria barata, sabe como é a mercadoria barata? É isso aí.
Como é que vai ser depois a família, o lar, né? Deus pode mudar, claro, Deus pode curar, libertar, mas já é mais difícil. Deus tinha um plano de fazer até esse ponto que não pode. Quando muito até aqui. É isso aí. E homens gananciosos, cobiçosos, né? Estamos aprendendo lá com os americanos. Temos que aprender o que é bom, mas o que não é bom, vamos rejeitar, né? Aí o comerciante, ele quer lucro, lucro. Esquece que ele é um representante de uma sociedade, que ele tem que, sabe, não é só o lucro, ele tem que, tem vários, uma pessoa que lida com o comércio, ele também está dialogando, ele está se expondo, ele está influenciando, né? Então é assim, né, pessoal? Eu fiz uma live lá falando da China, vocês têm que assistir. A China, por exemplo, cresceu, claro. Financeiramente ela cresceu. Se tornou um país que PIB não sei de quanto, não sei o que, e fazem produtos caros, chips, celular e coisa arada. O nosso colono aqui, o meu tio ali em Santo Ângelo, ele fabrica, ele, de certa forma ele produz uma coisa, uma mercadoria, soja. O saco de soja vale tanto, tudo, gasta isso, mas o chinês fabrica celular. E não é 2 ou 3, não é um punhadinho, é na máquina aqui, ó. Sabe, um celular hoje é 700. Tem celular de 1.300. Tá, tudo bem, vamos considerar que lá na China o valor é menor e tudo, mas é um produto nobre, de alto valor agregado, né? Lógico, eles estão enriquecendo, né? Mas só que ao mesmo tempo não tem liberdade religiosa, é opressão, as câmeras ali fiscalizando, controlando. Então vamos pensar, pessoal, se nós não estamos ali alimentando o gigante, o que vai depois nos devorar. Vamos comprar produto chinês, mas nós queremos contrapartida. Queremos liberdade, os evangélicos têm liberdade. Queremos isso, queremos aquilo, senão nós vamos boicotar. E quando envolve dinheiro, aí o pessoal pula mesmo. O mundo todo tem que fazer isso. Olha, não, vamos boicotar os produtos chineses, né? Porque lá os irmãozinhos lá estão lá escondidos, não podem nem orar, não podem nem falar que são que aceitaram Jesus. Um sistema diabólico. Eu tenho uma simpatia pelo presidente Xi Jinping, né? Eu tenho, porque ele é um cara assim, ele é um cara que se exalta muito na dele, tranquilo. Ele lembra uma pessoa sábia. Mas e o povo? Como é que tá os irmãozinhos lá? Vamos dar um champim, vamos abrir as portas aí pro evangelho, né? Eu quero e vou orar, eu vou esparramar essa ideia. Vamos boicotar os produtos chineses, sem liberdade religiosa, vamos boicotar, né? E isso aí é a linguagem que eles entendem, viu, pessoal? Isso é a linguagem que eles entendem. E além do mais, é Deus que está mandando mesmo. Deus está chegando um ponto, quando vê, Deus faz um estrago lá, a China vai ter que, né, pedir misericórdia de repente. Porque eles dependem de alimento, eles dependem disso, dependem daquilo. Para Deus, dá uma mexidinha aqui nos pauzinhos. O poderio chinês se foi. Agora nós sabemos que lá existe mão de obra boa, tem roupas boas na China. Eu tenho uma japona que eu acho que foi feita talvez na China, mas é uma bênção. Todo inverno eu uso ela, me aquece, bem feitinha, resistente, né? Os americanos pensaram assim, não, nós só vamos fazer produto de valor agregado e não sei mais o que, e esqueceram que tem a roupa,
tem a cueca, a calcinha, que as pessoas usam e compram. Aí os chineses, que eles foram tão sábios que eles, em todas as áreas eles fabricam. Desde lá do chinelinho mais comum até lá o produto lá que usa lá tecnologia de ponta, não sei mais o que. E aí os americanos, quando vê, pá, a indústria americana encolheu, quando vê já não tem tanto dólar, não tem. E aí é nessa de querer só fazer trabalho, né, que dá retorno. Você sabe que o brasileiro vai para a China, né? Brasileiro, enfim, pega trabalho de limpar a casa, isso, mas aquilo. O trabalho que eles dizem assim, esse trabalho não. Né? Mas quando vê o americano só está tomando cerveja na frente da televisão e a pobreza chegando. E a pobreza chegando, lentamente entrando. E a economia decaindo. E aí os jovens sem interesse de trabalhar, é Netflix, é Amazon, não sei o que, só vendo televisão. Olha, eu não sei se Deus não vai fazer um rebuliço aí nesse país americano aí. Né? Porque o jovem tem que trabalhar, não é só desfrutar, não, nós somos ricos, filhinho de papai, né? Aqui no Brasil tem o estilo filhinho de papai, não quer trabalhar, não quer estudar, já quer carro novo, não quer se sujeitar a aprender como é que é o processo, né? Já quer entrar no carrão, filhinho de papai. Os americanos, o que é? A maioria é filhinho de papai. Existe, claro, os americanos que ralaram, que aprenderam, né? Mas isso é a minha observação, talvez não seja certo, né? Mas é o que eu penso. Mas aí voltando ao que nós paramos antes, né? Então Paulo observou o soldado americano, o soldado romano. Vamos lá, olha aqui, pessoal, soldado romano. Olha só o que ele diz então, né? Depois de ele falar que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, não é contra principados, potestades, até príncipes, já pensou? Aí ele diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha só, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingido os vossos lombos com a verdade. Cingido que é vestido. Né? Então a verdade, se tu está na verdade, é uma arma poderosa. Né? Se tu falou ali uma coisa que é verdade, o meu amigo ali, o Paulinho Alves, meu amigo de infância, gente finíssima, ele disse assim, não, mas quem fala a verdade não pode ser castigado, né? E é verdade. Ele falou que tem um ditado assim, né? É uma armadura, né? Cingindo os ossos longos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, outra coisa, né? A couraça da justiça, o soldado usava uma couraça, era uma couraça que ficava aqui assim no peito e era de metal, né? Meio adaptada assim, para não machucar o corpo, né? Quer dizer, antes da couraça havia cingido os ossos longos com a verdade. Existia um manto protetor, de repente, que se enrolava, uma faixa. É a verdade. A couraça representando, né, a justiça. Mas tudo bem. A couraça da justiça. Tem que ser justo. Tu tem que ver a coisa e tu vê que não está legal, tu para lá, não é assim. Pessoa justa é assim. E calçada aos pés na preparação do Evangelho da Paz. Quer dizer, os pés têm que estar protegidos, tem que ser uma sandália boa.
O soldado naquela época ele tinha que pisar em pedra, em estaca, em alguma coisa, tinha que ser uma sandália bem feita. Imagina só um soldado romano, uma sandália comum, ele vai lá na luta, salta salta ali, estoura a sandália e a palmilha lá de escola, ele está meio que, correndo risco, vai resvalar, vai cair, vai machucar o pé, não? Então, calçando os pés na preparação do evangelho, quer dizer, tu tem que se preparar, ter conhecimento, Ler a palavra, conhecer o evangelho, Olha o que mais aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Você sabe que o escudo ele tem várias funções. O cara vem lá com uma espada, defende a espada, vem com uma lança, defende a lança. O escudo bem polido, ele reflete, de repente numa batalha lá o sol está favorável, aquele escudo ele ofusca os olhos às vezes, pode fazer essa função, Tá vendo? O escudo ele protege o corpo, a cabeça, É algo que tu pode avançar, empurrar, é uma proteção, Outra coisa, os dardos inflamados do maligno, o que são? No mundo espiritual, o que é um dardo inflamado? É uma seta, é um pensamento, é uma palavra, é uma sentença. Você pode ver que a pessoa, no mundo é isso, que vocês não se dão conta, mas toda hora estão jogando seta. Isso aí não vai dar certo, tu não conhece. É uma seta. Se a pessoa de repente recebe e não revida ou não se defende, ele, mas é mesmo, não conheço, vou me dar mal, não vou conseguir. E aí o inimigo venceu. Às vezes uma ideia, aí o cara quer fazer tal coisa, e vem alguém e joga uma seta, não, mas isso não vai dar certo. Já teve outros que tentaram, não conseguiram, e olha, tu não é um cara bem preparado. Eu quero murcha. Ele não se defendeu. Agora, se ele tem o escudo da fé, ele vai dizer assim, não, pode ser que não deu certo antes, mas agora nós temos a tecnologia, eu posso fazer isso, eu posso planejar, eu posso divulgar, eu tenho condição de fazer tal coisa. E aí quando ele usa o escudo da fé, ele rebate aquela seta, A gente tem experiência que a gente, se fosse contar, o pessoal ia dizer, mas assim deu ver no mundo espiritual. Uma vez eu estava, vou falar francamente, por que eu vou mentir? Eu estava numa igreja, E eu entrei nessa igreja, eu não era da igreja, eu estava visitando. E na minha cabeça estava uma ideia, um plano, uma ideia, sei lá. E bem naquela hora o pastor que estava no púlpito lá pregou e ele falou uma coisa. E eu vi que foi uma seta. Porque até um pastor pode, de repente, em algum momento falar, E foi uma seta endereçada, eu senti como que fosse para mim. E aí naquele momento, assim, no mundo espiritual, eu senti como se eu usasse o escudo da fé, assim. Aquela seta veio, ela desviou assim com o escudo, Ninguém viu, ninguém percebeu. Uma pessoa espiritual até pode entender e perceber, mas eu senti assim que foi uma experiência que eu tive. Porque aquela seta, ela ia minar minha fé, ela ia, sabe? E eu usei o escudo. Isso existe até nas igrejas, por que não? E quanto mais aí no mundo, A minha mãe, por exemplo, toda hora diz, não, em nome de Jesus, está amarrado, não vai dar certo, quer dizer, não vai acontecer. Ela joga uma palavra assim, vai acontecer tal coisa, não, em nome de Jesus, não vai acontecer. Eu diariamente quase estou fazendo isso.
Olha aqui, vamos lá. Ó, aí depois do escudo da fé, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete da salvação, o que significa? Se tu tem um capacete, ele protege a tua cabeça, né? É mais uma arma, é mais uma proteção, né? O que significa o capacete da salvação? Se tu crê, se tu busca, se tu deseja, se o teu espírito está voltado, né, naquela ideia assim, eu vou vencer, eu vou conseguir chegar lá, né? Então, tu crê, tu tem o capacete da salvação, né? Porque não pense que o cristão, servo de Deus, está lutando assim, por lutar. Eu acho tão bonito assim, lutar e defender as coisas de Deus. Não. Existe uma esperança. Existe a esperança da salvação. Então quer dizer que aquilo te ajuda, te protege, né? Capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quer dizer, a espada. Por isso que a gente tem que ter sempre a espada afiada. Porque pode ter uma espada, mas ela está toda, sabe? A lâmina já não tem mais fio, tu bate, não faz nada. Agora tua espada afiada, bem afiada, tu passou pelo meio, tu já dá um corte no fulano, o cara cai fora. Então isso aí é a palavra de Deus, né? De repente vem uma pessoa lá e te desafia e tu, quando vê, tu usa espada espiritual, né? Tu se defende, tu ataca, às vezes tu dá um espadaço assim que para e acabou. Aí tu, de repente o inimigo escapou, fugiu, né? O inimigo espiritual. Então aí, ó, tá vendo, pessoal? A espada do Espírito. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Né? Então o que significa? Isso aí é a armadura, né? Já pensou se Satanás chegasse ali na tentação, né? Tentar Jesus, né? E aí ele dissesse assim, não faz tal coisa, prova que tu é filho de Deus. E aí Jesus de repente pensa assim, não, mas eu vou fazer uma manifestação de poder, que mostrar que eu tenho poder. De repente ele perdia, né? Perdia. Aí o que acontecia? O diabo ia acusar eternamente. Eu fiz só coisa e tu, né? Tu agiu na carne, como se diz, né? Mas o Espírito Santo que estava em Cristo, né? Jesus diz assim, escrito está. Né? Ele foi buscar lá na palavra de Deus a resposta. E aí o capeta caiu fora, né? Foi derrotado, né? Eu me lembrei de uma coisa, né? Eu me lembrei de uma coisa, mas agora não, meio que... Então Jesus venceu assim, escrito está. Ele não quis ele se exaltar, não, né? Então é assim, né, pessoal? O que ele fez na verdade? Ele usou a espada. Deu um espadaço lá em Satanás, saiu logo estropiado, como se diz lá. Por quê? Porque ele usou a espada. A espada, a palavra de Deus. Olha aí o que ele diz aqui, ó. Né? Vamos ver. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto.
eu acho que eu me lembrei de uma vitória que eu tive, que eu usei espada. Mas não veio o caso, não é o caso, né? Já teve muitos momentos que a gente usou espada, né? E é isso aí. De repente Putin lá e o Zelensky lá, né? Os demônios lá escondidos, se eles tivessem sabedoria, numa palavra eles derrotavam lá uma fortaleza espiritual. Numa palavra. Já pensou? Não precisava que a gente estar se matando lá. Não precisava estar destruindo tanques e aviões, helicópteros, e mísseis, e prédios. Às vezes numa palavra, pá, pá, um espadaço lá, o demônio lá sair lá, estropiado. Né? Vocês veem que a coisa é tão espiritual que a própria igreja, a igreja ortodoxa russa e a igreja ucraniana se dividiram. Antes era só uma igreja, era só uma ideia, um pensamento, e estava funcionando e tudo bem. Aí quando vê, a própria igreja se dividiu. É espiritual, tem fundo espiritual, é uma fortaleza espiritual, não sei o que, mas é. Nós não aceitamos vocês, nós queremos daqui, nós queremos ouvir daqui, pronto. Né? Nós queremos as promessas aqui do Ocidente, Ucrânia, né? O que o Ocidente nos prometeu, nós queremos, nós gostamos. Liberdade, nós gostamos de né? Tantas coisas. E mais isso, mais isso, mais isso. E a própria a juventude perdeu por um lado, e pá, e por ver essa guerra aí, né? Eu vi o. Pessoal, eu tenho liberdade para falar, se não quiser me ouvir, pode. Muda de estação, vai lá ver os conselhos de alguém, não interessa, mas se gostou, fique mais um pouco. Eu sinto que está fluindo e eu estou tendo liberdade e o momento está favorável, né? Eu estou sentindo liberdade para tocar, seguir em frente. Está fluindo. Aí o Putin fez uma entrevista com o americano lá, né? Fez uma entrevista com o americano. E aí o americano, lamentavelmente, os americanos eles não são muito evoluídos na questão história, né? Na questão, por exemplo, geografia também. Tem americano que não sabe que o Brasil é na América Latina. Eles são meio tapadão, sabe? Eu acho que a visão de mundo deles é muito distorcida, não sei. Mas tá mudando hoje com o TikTok, com o Facebook, o cara ser ignorante não tem mais como, né? Com o YouTube e tudo mais, tu tá vendo ali todo dia, né? Mas e aí? Né? E outra coisa, eles estão viajando mais, eles estão vendo em loco, como se diz, né? Eu pensava que o Brasil era só índio, não, mas lá tem quantidade enorme, lá tem isso, tem aquilo, tem. O pessoal está se dando conta. Os americanos estão vendo que o mundo mudou, não é como eles pensavam, né? Não é só os Estados Unidos, o umbigo do mundo e o resto é tudo secundário, não. A namorada do meu irmão, que namorou meu irmão, ela veio da Rússia, ela viajou em vários países e ela esteve em Porto Alegre. E ela ficou espantada com os prédios de Porto Alegre, que eles eram mais luxuosos que os prédios americanos. Diz que lá nos Estados Unidos não tinha coisa que tinha aqui no Brasil. Isso segundo o que ela falou. E eu creio, ali em Porto Alegre, sabe, tem prédio que toda a parede é revestida de mármore. Prédio todo. Já pensou? A gente sabe, o mármore é bom ali na entrada, no piso da escada, ali na entrada, no hall de entrada. Colocar mármore fica show, né? Mas o prédio todo é revestido de mármore. Imagina o valor de
um apartamento. Ali, aqui em Porto Alegre, eu sei, tem alto, prédio de alto, muito luxo, né? Mas não vem ao caso, não quero aqui me exaltar. Mas aí o Putin falou com o americano, né? Deu entrevista. Mas segundo a visão de Putin, nós sabemos que a Ucrânia historicamente pertenceu à Rússia, a Rússia cedeu um espaço, eles tinham já um pouquinho mais de uma tendência lá de... À medida que se afasta, é evidente. Imagina 100 anos, o cara casa com fulana, que é de outra linha, pensamento diferente e tal. Não tem como manter assim eternamente um. Até por um lado, sim. Os russos meio que russificaram muitos lugares, muitos territórios ali de tal, né, nacionalidade. Aí os russos foram e casaram com algumas Chechênia, ou casaram com algum lá da Turcomenistão e russificaram. E a língua também ajudou. Mas então, o que eu quero dizer? Na visão de Putin, né, ele pensa assim que a Ucrânia é quase a Rússia ali que foi meio manipulada e eles puxaram para um lado, mas é evidente. Olha aqui, a Ucrânia faz fronteira com a Alemanha. Ou praticamente, eu creio que sim. A Alemanha fica ao lado ali dos países que são da linha mais germânica. Aí já tem uma brecha enorme. Os poloneses tem um pouco lá influência não sei do que, de tal, né, etnia. Então é muito difícil manter essa hegemonia territorial. A gente tem que se dar conta. E outra coisa, a Alemanha também temos algo a oferecer, né? Nós vamos ter abriu o muro ali de Berlim, a Alemanha Oriental zarpou muitos para o Ocidente. Alguns ficaram, mas outros foram. Hoje já praticamente quase que equilibrou, mas havia uma deficiência na Alemanha Oriental, né? Termos culturais, liberdade e tudo. E as pessoas têm aquela questão, assim, aquela visão, agora temos liberdade, então vamos buscar, vamos correr, vamos recuperar o tempo perdido. E aí tipo assim, havia muita luz no lado ocidental, os olhos, né, se ofuscaram. Só que hoje a Alemanha já não tem muito o que oferecer, né? Não tem muito o que oferecer. E aí outra coisa, a Ucrânia que achou que os alemães lá com os tatuados, né, meio nas estoides, né, eles iam prosperar, que nada. Entregar as moças lá para os alemãos, papá, como se diz, se corromperam, se venderam. Hoje vai lá na Ucrânia para ver se tu acha como é que está lá, né, a moral, como é que está a juventude. Talvez tenha, eu creio que tem, vai surgir. A Igreja Ortodoxa está de novo, está vendo que não é assim, não é liberdade total, não. Eu creio que daqui para frente vai se formar uma nova geração. Eu creio. Eu estou vendo, né? Eu estou pressentindo. Mas naquela época eles queriam se afastar da Rússia. Essa Rússia aqui é muito opressiva. Ela exige mais, ela nos persegue, ela quer nos controlar, nos dominar. E os jovens queriam partir. Queriam usar gel na boca, queriam pintar o olho, queriam fazer festa, beber cerveja e transar. E fizeram. Se jogaram na mão aí do Ocidente, aí, as influências do Ocidente. E aí, quando vê, se tornou um país decadente moralmente. E aí vem a guerra.
Ah, é isso aí. Eu te garanto, ó, eu tenho na minha cabeça que se houvesse um padrão moral bom na Ucrânia, não ia surgir essa guerra. Essa guerra surgiu porque veio esses jovens querendo isso e aquilo. E esse presidente Zelensky, o que é? É um artista aí que fez filme, fez as pessoas rir, sabe? Apoiado ali, ganhava uma verdinha lá para fazer um filme, papapá, e pai, e virou presidente. Tanto que a mulher dele é uma. Eles pegaram lá, juntaram ele com uma modelo, sabe? Sabe a história de modelo? É, dançar, passarela, não sei o quê, bonitinha e tal, modelo. A gente vê que não existe assim um lar bem estruturado, não. Representa bem essa ala assim meio liberal, sabe? E a Ucrânia como está agora, né? Dependendo de favorzinho americano, ganhar dólarzinho americano, né? Lamentavelmente, as autoridades antigas da Ucrânia, que tinham moral, que tinham respeito, eles jogaram no latão de lixo. Jogaram no latão de lixo. E agora estão colhendo. E a Ucrânia vai se meter a o rabu da Ucrânia. Imagina. Botar tanque de guerra lá, vai intimidar os russos. A Polônia, né? A Polônia. E os americanos empurrando atrás. Vai, né? Polonês, vamos lá. Quando vê, o polonês agora não morreu nenhum soldado, mas quando vê. Ora, essa. Né? É questão espiritual. Né? Que vai levar muita gente à morte nessa bobagem aí de querer enfrentar isso e aquilo. Né? A Polônia também meio que também ajudou um pouco a Ucrânia a se corromper. Sim. Agora surgem os movimentos lá nos Balcãs, né? Existe lá os sérvios que estão se levantando, não aceitar essas leis que eles não podem, que os americanos botaram lá tipo um sistema de controle, né? Meio que obrigou eles a engolir lá leis e etc. Lamentavelmente. Né? Imagina agora, vamos pegar lá nos Estados Unidos e vamos. Mas e Deus está trabalhando lá nos Estados Unidos, já existe divisão lá. O Trump quer uma parte, não aceita tal coisa, de repente está uma confusão geral. Não precisou nem Rússia entrar nos Estados Unidos. A mão de Deus já está trabalhando. Vocês querem influenciar a Europa e vocês querem mais não sei o quê. Quando vê, agora está lá nas terras deles. Quando vê, de repente vai ter exército lá se enfrentando também. É questão de espiritual, pessoal. Querer resolver as coisas com um tiro, com um canhão, armas. No mundo espiritual não muda nada. Se não for pela palavra, pela verdade, a espada do Espírito, os demônios vão estar lá controlando e fazendo. E agora, o que surgiu agora nos últimos dias, né? A Europa toda se levantou lá, os agricultores. Quando vê, não tem nem comida na Europa. A coisa fica tão avacalhada, sabe? Os caras se atrapalham, já não sabem mais o que fazer. E quando faltar comida, meu amigo, entendeu? Aí cai governo, cai isso, cai aquilo. Ora essa. Tem um ditado assim que onde falta pão ninguém tem razão. É verdade. Chega numa casa, o pessoal não tem comidas, é briga total. Tem uma pessoa que ele faz live, é Caio, o alemão, e ele fala bem português, a esposa dele é uma joia. É uma alemã aqui do Brasil, se criou aqui, ele casou, não sei como.
se conhecerem e casar. E ele aprendeu bem o português, né? E ele diz assim, que a Alemanha é absurdistão. Absurdistão, então quer dizer que é absurdo com Kurdistão. É mais ou menos isso. Né? E ele mesmo, sabe, se reconhece que está mal e está mal mesmo. O absurdistão, o Caio. E é verdade. O Caio lá não fala muito de igreja, mas ele tem a mente bem lúcida, né? Leis que, sabe, quando vê. A Rússia estava ajudando a Europa lá com gás barato, tudo estava tudo beleza. Aí os americanos, não pode. Eles são comunistas, não pode. E aí quando vê deu um revertério, hoje o gás se tornou inviável, a indústria alemã se tornou inviável. Indústria de pneu fecharam, indústria de coisa fecharam. E aí o que vai ser? Né? Mas claro, ali os Estados Unidos não pode fazer parceria com o México? Pode. Se de repente o México tem uma coisa lá que é boa, pode vender, tá do lado. Bota lá uns tubos lá, né? Um oleoduto, não sei mais o que, gasoduto, e faz parceria com o parceiro do lado, vizinho. Agora a Alemanha não pode fazer negócio com a Rússia porque os Estados Unidos não querem. Sabe? E não só com a Alemanha, a Itália, a França, todos os países se beneficiavam do gás russo. Meu Deus do céu. Quer dizer que os Estados Unidos vê a Europa como um território deles, que eles controlam e comandam. E aí o gás americano é 3 vezes mais caro, 2 vezes mais caro, não sei quanto. Aí o que o americano sempre pregou? Mercado livre, liberdade econômica, e pisou na bola. Aí já não é mais mercado livre, já não é mais, não tem regra econômica nenhuma aí, né? Mas é para se cumprir, né? A palavra de Deus diz que nos últimos dias, países, nação contra nação e tudo mais. Né? E agora os russos estão vendendo gás, não sei para que lugar lá. Investiram um monte, fortunas nesses gasodutos, e o americano disse não queremos, pronto. O americano se infiltrou lá, mandou algum espião, algum soldado veterano, algum, como se diz, algum ambo, mandou um ambo lá, destruiu o gasoduto lá. Imagina, e hoje não tem explicação. Abafaram. Quem foi que destruiu? Abafaram. Mas vai destruir um gasoduto americano para ver o que acontece. Meu Deus, cai o mundo. Aí na televisão vai ser assim, 24 horas por dia vai aparecer o vilão lá, né, que destruiu o gasoduto americano. Mata 10 soldados americanos, cai o mundo. Porque não pode matar soldado americano. Agora, o russo pode matar os montes. Ali no Japão, não sei aonde, na Palestina, morre todo dia. Né? E naquele dia, quando vem a guerra de verão, será que o pessoal vai respeitar os americanos? Vão matar do mesmo jeito. Eu não estou aqui fazendo apologia, nem defendendo bandeira, nada, pessoal. A minha visão é uma visão racional, né? Quantos soldados russos já morreram nessa guerra? Não sei. Quantos ucranianos morreram? Não sei. Agora eu sei que esses dias aí mataram uns 4, 10 ou 20, e foi um escarcéu. Né? Foram lá e bombardearam lá, e não sei, mataram centenas, 200, 500, não sei, porque mataram. É mais ou menos como era na época de Roma, né? Se matasse um soldado romano, Deus livre.
né? O soldado romano tinha passe livre em qualquer lugar. O país, no caso, né? Quando Paulo disse assim, ó, mas eu sou romano também. O quê? Tu é romano? Meu Deus, nós prendemos um romano, não podemos. Era assim na época. É mais ou menos o que é os Estados Unidos hoje. Não pode matar americano, não pode. E geralmente o americano entra na guerra, mas ele fica assim na retaguarda, ele não vai lá onde é que está o bombardeio pesado, não. Ele espera o tempo, quando acalmou, aí eles entram meio de gaiato, assim, nós somos homens, né? É verdade. Na Alemanha lá, a Alemanha matando russos, matando, e trincheira, e bomba, e avião e tal, e os americanos tranquilos, tomando o suco deles. Não, ainda não é hora de nós entrar, ainda está muito pesado. Aí quando começou os russos a avançar e vencer, e começaram a vencer, e os alemães começaram a recuar, aí não, eu acho que já está na hora de nós começar a pensar alguma coisa, porque quando vê eles vão vencer e nós vamos, nem morreu ninguém, aí eles meio que decidiram lá, Normandia, lá entrar, tudo bem, eu não tiro a razão, sofreram, teve muito soldado americano que morreu, sei disso, e respeito, mas foi essa mentalidade aí, entrar quase no fim da guerra, né? Mas os russos lá, né, pagaram o preço, né, para vencer o tal do homem aquele, né? Então é isso, né, pessoal? Eu tive um pouco mais de expandir aí, já chegou a clarear o dia aqui. De que horas é agora? Deixa eu ver. É 6h15. Mas é como eu falei, pessoal, a armadura de Deus. A nossa guerra não é contra a carne, não é. O povo americano tem que retroceder, voltar às escrituras e ler e buscar Deus. O povo americano precisa se afastar um pouco dessa de querer consumir coisa e todo ano trocar de carro. Entendeu? O país está decaindo espiritualmente, moralmente. A única saída é se voltar para Cristo. Né? Uma vez eu li um livro e eu achei tão bacana. Era um livro sobre... Era um livro, não sei o nome exatamente, mas era sobre agricultura. E o agricultor americano, ele plantava batata e ele ganhava pela batata $1, não sei o quê. É questão de dólar, centavo de dólar, né? Na época era assim, no início era assim. E falava, por exemplo, eles cortavam gelo, botavam gelo, acomodavam assim, tipo um abrigo, né? E eles passavam o verão todo, faziam sorvete com aquele gelo. É tanta coisa bacana da história americana, né, que a gente não sabe, né? Eles foram, de um tempo assim, eles foram, e são hoje também, porque o mercado global aí, a soja, o trigo, né? Eles têm que trabalhar, eles têm que produzir, lógico. Mas a história americana tem tanta coisa boa, né? Mas aí quando começaram a querer se exaltar, nós somos melhor, e eu não sei o quê, e sabe? Entraram sabe? Em vez de servir a Deus com piedade, sei lá, com temor, começaram, largaram Deus, largaram as igrejas. Hoje em dia as igrejas estão vazias nos Estados Unidos, pelo menos é o que eu imagino.
Surgiu agora esses dias um avivamento. Que bom. Pessoal, daqui uns dias, quando vê, nós temos um anticristo, aí acabou a liberdade. Ninguém vai falar de Jesus. A Bíblia fala que ainda nós estamos as portas estão abertas, mas vai chegar o dia, vai chegar a noite que ninguém vai poder falar mais. E será que as pessoas estão se dando conta disso? Né? Tem a questão do arrebatamento, também não sabemos os detalhes, mas vai acontecer. E os caras aí, sabe? Né? Mas às vezes o coração das pessoas é duro. E aí Deus permite a guerra mesmo, para quebrantar os muçulmanos lá, aquele ódio de Israel e ódio e tudo. Eu já nem opino muito, sabe? Eu peço, Senhor, faz a tua vontade aí em Israel e tudo mais. Que Deus se encarregue. Né? De repente o plano de Deus é criar um território assim exclusivamente hebreu. Eu penso que é isso o plano de Deus, sabe? Sem infiltração, sem pular muros, pular cerca e fazer atentado, sabe? Deus dá um território para o povo israelense, porque no último dia, depois do arrebatamento da igreja, aí não vai ter mais igreja. Aí a única coisa que vai ter vai ser o território judeu, que Deus vai cuidar. E ali não vai poder ter mistura de palestino, ter Hamas e coisa arada. Aí Deus vai cuidar daquele território. Isso que eu estou entendendo como sendo o plano de Deus, né? Nos assentamentos lá, vinham os judeus e assentar lá, estão prontos, mas aí o Hamas não deixa, e o palestino não deixa, e a ONU não deixa, e não sei o que não deixa. Mas está lá, está tudo construído, lá esperando o judeu. Sabe? Deixa eles lá para o território deles, então. O povo palestino sai e Deus abre uma porta lá, um território para eles. Né? Eu até sugeri numa live lá que ali aquele território de litígio entre a Venezuela e a Guiana ali, como é que é o nome do lugar? É um lugar excelente, totalmente desabitado. Por que não entrega os palestinos, então? É uma ideia que me veio. Não tive sonho, pessoal, não pensa bem. Eu não vou sair dizendo que Deus me revelou. Não, mas espiritualmente a gente vê que nem a Venezuela vai conseguir ocupar, nem a Guiana. É um lugar em litígio. Um pouco é meu, um pouco é teu. Né? Quando vê. E quem está controlando? A Inglaterra. A Inglaterra já tem conhecimento de mundo inteiro, já esteve na Índia, mas onde, e tem dinheiro e pode servir de intermediário ali, pá. De repente o arrebatamento não vai ser daqui a um ano, vai ser daqui a 30 anos, 50 anos. Teoricamente, eu acho que não vai ser tanto, né, pessoal? Eu acho que o tempo está bem, mas para Deus, né? Quando veio os russos, os polacos, os alemães aqui para a nossa região, era puro mato. Eles abriram mato, clareira, eles abriram estrada e tudo. Agora chega aqui e vê a nossa cidade, a nossa região, né? Questão de 50 anos, 100 anos no máximo. Então, né? O meu avô, ele veio com 10 anos para o Brasil, imagina. E foi tudo coisa recente. Então tá, pessoal. Meus parabéns se tu ficou até o fim. Que Deus te abençoe. Tu é uma pessoa pacienciosa, tu é uma pessoa que, eu vou dizer lá, tu foi quase um herói aí, né? Porque eu acho que eu estou mais de hora, não sei quanto tempo. Né? Meus parabéns, e eu vou orar por ti então.
Senhor amado, obrigado por esses que me assistiram, que o Espírito Santo esteja com eles e que Deus dá sabedoria, dá conhecimento, dá sabedoria, conhecimento, fortaleza e instrua essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Eu peço. Amém. Valeu, pessoal. E se puder, gostou, manda para algum amigo teu esse vídeo, certo? Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.